Olá, eu sou o professor William, professor de matemática, nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, não deixe de realizar a atividade proposta no Classroom, né? Ela garante a sua presença. Segundo aviso, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os materiais para que você possa acompanhar as nossas aulas de uma forma mais eficiente. Terceiro aviso, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor para que você consiga dar continuidade dos seus estudos resolvendo esses problemas pontuais. Quarto aviso, né? Entre em contato com a sua escola, acompanhe o mural para que você fique por dentro do cronograma das reuniões realizadas pelos seus professores, né? Os chamados meetings aí, né? Então, geralmente esses links são postados no Classroom também, né? Então você fique atento às postagens do seu professor também para que você não perca essas reuniões, ok? Então, vamos dar sequência às nossas aulas. Na aula passada, nós falamos de triângulos semelhantes. E nessa aula daremos sequência a esse conteúdo. Triângulos semelhantes, relembrando o que eu tenho de definição de figuras semelhantes, né? Figuras geométricas planas semelhantes. Eu tenho que os ângulos internos são congruentes, eles possuem exatamente as mesmas medidas, e lembrando, os ângulos correspondentes, né? E os lados correspondentes também possuem uma proporcionalidade. Como é que eu determino essa proporcionalidade? Dividindo os lados correspondentes. Pode ser o lado maior pelo lado menor ou o lado menor pelo lado maior. Então, dessa forma, você determina a razão de semelhança. Ok? Se essas duas condições são satisfeitas, esses polígonos são semelhantes. Nós temos uma propriedade nova para hoje. Se dois polígonos são semelhantes, e a razão de semelhança entre eles é R, então dei o nome de uma constante ali, né, para a razão de semelhança, o valor que eu encontrei, a razão entre as áreas desses polígonos é R ao quadrado. Então, determino a razão de semelhança, ok? E elevo essa razão ao quadrado. Então, eu tenho que a razão entre as áreas. Vamos dar uma olhadinha numa aplicação dessa propriedade aí. Então, olha só esse enunciado. Sabendo que a razão de semelhança entre dois triângulos é 3/4, determine a razão de semelhança entre suas áreas. Já fornece para você a razão de semelhança. Você não tem nem o trabalho de procurar. Basta você aplicar aquela proporcionalidadezinha, aquela propriedade direta, ok? Então, temos a razão de semelhança entre os perímetros, que é a mesma entre os lados. Razão é igual a 3/4. A razão de semelhança entre as áreas é R ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? R ao quadrado, pega esse valor aqui e eleva ao quadrado. 3/4 elevado ao quadrado. Lembrando, como que eu levo uma fração ao quadrado, né? Esse expoente ele deve ser aplicado no numerador e no denominador também. Então, eu fico ali com 9/16. Ok? Bem simples. E aí, a razão de semelhança entre as áreas é 9/16. Ok? Proposta para vocês agora. Seu Carlos vive em uma rua plana e diante de sua casa há um poste e um hidrante. Né? Figurinha aqui para vocês, né? Um postezinho e o hidrante. Para descobrir a altura do poste, ele efetuou algumas medições e verificou que o hidrante tinha 1,20 m de altura e projetava uma sombra de 0,6 metros ou 60 centímetros, ok? Nesse mesmo instante, o poste projetava uma sombra de 12 metros. Assim, como seu Carlos, determine a altura do poste. Deixo um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
Apresentando então para vocês a solução, o que eu fiz, eu dei uma simplificada nesse esquema aí. Olha só, transformei em triângulos, né? Poste e sombra do poste. Utilizei um triângulo para representar essa figura, para simplificar. Então, o poste chamei de X e a sombra do poste, 12 metros. O hidrante, triângulo menor, 1,20 m. E a sombra de hidrante, os 0,6 metros ou 60 centímetros, ok? Bem, vou escrever a minha razão, né, a minha proporção. Lado correspondente do poste é o hidrante, então X e 12. Sombra do poste 12, sombra do hidrante 0,6. 0,6 multiplicou X e 12 multiplicou 1,2. Eu fico com 0,6x igual a 12 vezes 1,2. 12 vezes 1,2, 14,4. Né? E esse 0,6 passa dividindo. Ok? E o x vai ser igual a 14,4 dividido por 0,6. Efetuando essa divisão, nós encontramos que o x é igual a 24 metros. Lembrando que o x corresponde a quem? O x corresponde à altura do poste. Então, a altura do poste é de 24 metros. Ok? Segunda proposta para vocês. Olha só. Determine a largura do rio, sabendo que BC, onde está BC, ó, largura do rio, é igual a 36 metros. E o CD, onde é que está o CD? Ó? O CD está aqui, 12 metros. E DE, onde é que está DE? Aqui, ó, correspondente à largura do rio, DE, 16 metros, ok? Um tempinho para vocês também e nós já voltamos com a solução.
Voltando aqui com a solução, né? O que eu fiz aqui para simplificar? E uma dica para vocês também podem realizar isso. Simplifica essa figura, né? Então, o rio aqui é o meu BC, é o meu AB, né? Medida BC, medida CD ou DC, medida DE ou ED, ok? Então, aqui eu comparo os lados correspondentes. Aqui a gente nota um ângulo reto, né? Com vértice em D, ângulo reto em vértice em B, né? Esse ângulo oposto pelo vértice, então, é igual. Para que essas figuras sejam semelhantes, o ângulo com vértice em A tem que ser igual ou correspondente ao ângulo com vértice em E, ok? Então, começamos a escrever a nossa proporção. O meu R, que é a medida do rio, eu vou dividir pela medida DC, ou ED. O 36, que é essa medida BC aqui, eu vou dividir pela CD ou DC, né? Então, fica 36 por 12. Então, qual foi a proporção que eu usei? Triângulo maior, medidas do triângulo maior, dividido pelas medidas do triângulo menor, ok? Aplicando lá a minha regrinha de propriedade fundamental da proporção, R vezes 12, 16 vezes 36. Poderia ter realizado também uma simplificação aqui, ó. Talvez um pouco mais rápido, né? Mas nem sempre você está com esse treinamento aí, ainda tem tempo para adquirir. Então, sem problema realizar dessa forma. R vezes 12, está aqui, e 16 vezes 36. Então, temos lá 12R e 16 vezes 36, 576. 12 que está multiplicando R vai passar dividindo 576. E aí eu tenho R igual 576 dividido por 12. Quanto dá essa conta? A medida R é igual a 48 metros, ok? Então, qual a nossa resposta lá? Ó? A largura do rio é de 48 metros. Certinho, gente? Proposta do exercício 3, ok? Conhecendo sua própria altura e utilizando um espelho plano e uma fita métrica, Luiz Carlos conseguiu determinar a altura em que uma bandeira estava hasteada. Determine essa altura, né? Determine a altura da bandeira, ok? Tempinho para vocês copiarem o enunciado e resolverem os exercícios e nós já voltamos.
Voltando então com a solução, qual a situação que nós temos aqui, né? Homem, espelho posicionado aqui no ponto C, tá? Esses ângulos são iguais, ok? Ângulo de 90 graus aqui, e esses ângulos são os ângulos congruentes também, são congruentes. Então, figuras congruentes aqui, altura da bandeira, distância do espelho até o início do mastro aqui, né, até o pé do mastro, e a distância do espelho até o pé ali do Luiz Carlos ali, né? Então, trazendo essa figura um pouquinho menor aqui, o que nós temos lá? Ó? X, chamei de altura da bandeira. 1,69, altura do homem. 4,16, distância do espelho até a bandeira. E 2,6, distância do espelho até o homem. Multiplicando aqui o x por 2,6, tem 2,6x e 1,69 vezes 4,16. Realizando essa multiplicação, o que nós encontramos? 7,0304 e o meu 2,6x aqui. Esse 2,6 passa dividindo 7,0304 e aí o que eu tenho, né? O meu x igual a 2,704 metros aí é a altura da bandeira, ok? Eu posso aproximar esse valor aqui, ó, utilizando 2,7 metros, né? Por que ficou 7 e não ficou 8? Aqui, o 0 é o número que está depois do 7, então o que a gente precisa lembrar? Que na regra de arredondamento, permanece o mesmo número se após ele vier 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Nosso caso aqui era o 0, então dentro dessa regrinha permanece o 7. A altura, a bandeira estava hasteada a aproximadamente 2,7 metros de altura. Agora, temos uma outra proposta, exercício 4. Para fotografar uma árvore de 5,4 metros de altura, um fotógrafo colocou uma máquina fotográfica a 6 metros de distância da árvore. Então, a árvore está aqui, 6 metros de distância, eu coloco a máquina fotográfica. O diafragma dessa máquina está 8 centímetros do filme. Diafragma é por onde entra a luz para a captação da imagem dentro de uma máquina, né? Até o celular tem esse dispositivo aí. Então, essa distância aqui, ó, ele deu como 8 centímetros, né, de distância aqui. Qual será a altura da árvore na foto? Ok? Lembrar, uma dica que eu dou para você é a seguinte. Lembre de trabalhar sempre com a mesma medida. Ou todo mundo em centímetro, né, todo mundo que eu digo todas as medidas em centímetro, ou todas as medidas em metros. Ok? Faça a sua escolha aí e nós já voltamos com a solução.
Voltando então com a correção do exercício, né? Aqui fiz uma simplificação, ok? Altura da árvore, distância da árvore até a câmera, tamanho da imagem no filme e aqui a distância, né, da abertura até a imagem, 8 centímetros. O que nós vamos fazer aqui? Lembra que eu falei para você trabalhar sempre com uma única unidade? Ou você trabalha com todas as medidas em centímetro ou todas as medidas em metro. Como aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro, e só essa medida em centímetro, vamos trabalhar então com essa conversão. 8 centímetros, quando você converte para metro, você divide, só aqui, para nós encontrarmos a nossa medida, né? De centímetro para metro, vou mudar aqui, quando eu tenho uma conversão de centímetro para metro, o que eu faço? Eu divido por 100. Estou passando de centímetro para metro, a divisão vai ser por 100. Então, o meu 8 dividido por 100, que é essa questão de conversão aqui, 8 centímetros para metro, o que eu vou fazer aqui? 0,08 metros. Então, é essa medida que eu vou utilizar no lugar de 8 centímetros. Certo? Ok. Agora vamos escrever aí a minha proporção, né? Essa é a medida do tamanho da imagem e aqui o tamanho real. Então, eu tenho um x que eu divido por 5,4 igual essa medida, 0,08 dividido por 6. Ok? 6 multiplicando x, eu fico com 6x igual a 5,4 vezes 0,08. 6x vai ser igual. Realizando essa multiplicação aqui, vamos lá, né? 5,4 vezes 0,08. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0 dá 0. Pulei uma casinha aqui, né? 5 vezes 8, 40. Vai 4. E 5 vezes 0, 0 também. Isso aí. 2, 3, 4 e 0. Quantas casas decimais aqui eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu fico com 3 casas decimais, contando do final, né, da minha direita para a esquerda. 0,432. Ok? Então, agora, dando sequência aqui, o que a gente tem lá? O x vai ser igual a esse 0,432 dividido por 6, e o meu x vai ser igual a 0,072, ok? Essa medida aqui, dada em metros, certo? Se eu quiser converter para centímetros, né, de volta, de metro, convertendo para centímetro, eu multiplico por 100. Então, se de centímetro para metro você divide por 100, de centímetro para metro eu divido por 100, de metro para centímetro eu multiplico por 100. Para multiplicar por 100, essa vírgula caminha 2 casas aqui, e eu fico com x igual a 7,2. Só que esse 7,2, como aqui era em metro e eu passei para centímetro, vou colocar a minha unidade aqui. Então, o tamanho do x é 7,2 centímetros, ok? Então, vejamos a
Nossa resposta aqui. E aí a altura da árvore na foto é de 7,2 centímetros. Ok? Na aula de hoje, nós vimos triângulos semelhantes, né? E na próxima aula, teorema fundamental da semelhança. Certinho, gente? Então, vamos para os nossos recadinhos finais. Primeiro recado que eu tenho para vocês. Acesse o mural, né? Acesse o Classroom e realizem a atividade de presença, né? Atividade obrigatória proposta para você garantir sua presença. Segundo recado, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola e retire os materiais para que você possa acompanhar as nossas aulas de uma forma mais eficiente. O terceiro recado, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor e resolva esses problemas pontuais relacionados ao conteúdo que nós estamos vendo, ok? E agora, você deve também entrar em contato com a sua escola e verificar qual é a organização para a realização dos meetings, que são as reuniões virtuais realizadas com seus professores. No mais, fique com Deus, um abraço e até a próxima.